Quarta-feira é dia de saúde no Jornal da Clube. O assunto hoje é o sistema cardiovascular. Vamos então falar sobre, claro, a saúde do nosso coração, as doenças cardíacas, como a gente pode, por exemplo, evitar um infarto. Então participe conosco enviando a sua dúvida para o 16997237684, nosso WhatsApp, ou apontando a câmera do seu telefone para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Você vai direto para o nosso WhatsApp. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade. Para esclarecer as suas dúvidas, conosco está o médico Dr. Vamberto Foschini, médico cardiologista aqui em Ribeirão Preto. Doutor, agradeço muito a presença do senhor por ter aceito o nosso convite. Doutor, para começar, quais os principais fatores de risco para doenças cardíacas que a gente deve evitar aí no nosso dia a dia? Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, os fatores de risco tem muitos conhecidos, provavelmente deve ter muitos desconhecidos também, né? Dos que a gente mais está acostumado, estão relacionados à obesidade, ao diabetes, à hipertensão arterial, ao colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse, né? E um fator de risco, assim, que a gente tem observado ultimamente também são as mudanças climáticas, né? Os extremos climáticos também podem ser considerados um fator de risco novo aí que a gente está enfrentando a partir de agora, né? É um desafio global. Bem, já vamos então para as perguntas que vão chegando aqui, e é interessante a pergunta da Leia, porque ela diz: o estresse faz mal para o coração, doutor? Ela é extremamente estressada. Faz mal para tudo, né? Não é só para o coração, não. Existem já vários estudos mostrando isso, né? Que se a gente conseguir controlar o estresse, a gente consegue reduzir o risco de doença cardiovascular, não só o infarto, mas também o AVC, né? Controlar o estresse não é tomar remédio, né? Controlar o estresse muitas vezes é a gente mudar um pouco nossos hábitos de vida, né? Fazer mais atividade física, procurar ficar mais em ambientes abertos, procurar dormir melhor, né? Eu sei que são coisas muito difíceis, parecem fáceis, mas são difíceis, né? Mas que devem sempre ser buscadas, né? Então, eu acho que reduzir o estresse para tudo na nossa vida realmente é importante. É isso aí, pessoal. Vamos ficar menos estressados, né? A Isabel dizendo aqui que ela tem arritmia. O médico diz que às vezes é uma arritmia mais fraca, mas ela diz que às vezes tem até uma batedeira. E aí está perguntando, é perigoso? Ela já está tomando as medicações aqui, doutor? Então, importante aí é avaliar o tipo da arritmia e se ela tem ou não tem alguma doença estabelecida no coração. E é isso que o médico fez na avaliação inicial, né? Então, além do exame clínico, da história clínica, existem alguns exames para mostrar se tem uma doença de base. Então, se o coração for um coração saudável, as arritmias geralmente são bem toleradas, né? Agora, é importante também a gente lembrar que a partir do momento que o paciente está medicado, a tendência é isso ir diminuindo. O paciente vai ganhando confiança também, né? A relação médico-paciente é muito importante e a gente sabe que a arritmia, a partir do momento que ela está controlada, o risco vai ficando cada vez menor, né? Pergunta da Renata de Ribeirão Preto. Doutor, é possível diminuir o átrio esquerdo com exercícios, perda de peso e alimentação? Ela está dizendo que o átrio dela aumentou por conta da hipertensão arterial. O átrio esquerdo é um dos primeiros marcadores aí de alteração cardíaca por conta da hipertensão arterial. E é interessante que é possível diminuir sim. Controlando a pressão arterial, controlando o peso, é possível a gente diminuir o volume do átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo das câmaras cardíacas é a primeira que costuma nos denunciar em relação à hipertensão arterial, né? Mas é possível diminuir sim. Antigamente a gente achava que não, a gente achava que essas alterações eram só progressivas, nunca regressivas. Hoje em dia, com a eficácia do tratamento medicamentoso, a gente consegue ter reduções do volume do átrio esquerdo. Isso é possível sim. Doutor, importantíssima também a pergunta do Paulo de Ribeirão. Como identificar que ele pode estar sofrendo um infarto? Doutor, quais os indicadores ali, os sintomas, vamos dizer assim? O quadro clássico do infarto é uma opressão precordial. Então, é uma dor que costuma dar no meio do peito, né? É uma dor que dá retroesternal, né? E essa dor ela pode se irradiar tanto para a mandíbula quanto para o braço esquerdo.
é uma dor que pode aparecer em repouso, né? Ou pode aparecer por conta de uma atividade física ou de um estresse emocional. A dor, ela costuma durar vários minutos e ser progressiva. Então, a dor do infarto é uma dor que, principalmente em jovem, ela é muito angustiante e é muito difícil a pessoa não procurar atendimento médico, né? Ela é mais difícil, às vezes, o infarto ser diagnosticado em pessoas mais velhas ou que têm algumas comorbidades, que às vezes a pessoa tem só um cansaço, um mal-estar, uma náusea, né? Uma tontura, e aquilo pode ser um infarto, principalmente em pessoas muito idosas, pessoas mais fragilizadas. Mas em pessoas jovens, rígidas, o infarto costuma ser uma forte opressão precordial com essa irradiação que eu falei para a mandíbula e para o braço, né? Quando isso acontecer, é importante procurar rapidamente um serviço de saúde. Ribeirão Preto tem um excelente serviço de saúde para atendimento de infarto, né? Então, é importante que a pessoa procure rapidamente para que ela seja atendida aí o mais breve possível. A gente costuma falar que tempo é miocárdio. Então, quanto mais cedo ela chegar no serviço de saúde para ser atendida, mais rápido a gente consegue reperfundir aí essa coronária e minimizar o risco do infarto do miocárdio. Pergunta do Alex de Serrana, doutor. Ele tem 35 anos, está dizendo aqui que sente uma fisgada, às vezes, junto com dor do lado esquerdo. Ele deve se preocupar? Então, a fisgada, ela é menos preocupante, é o que a gente chama de dor atípica, né? A dor típica é uma dor opressiva, é um peso que dá no meio do peito e que vai aumentando progressivamente. É a dor que lembra mais a angina, né? A dor isquêmica do coração. Esse tipo de fisgada não costuma ter nada a ver com doença cardíaca, não. Mas é claro, né? Toda dor que fica recorrente, que incomoda a pessoa, é sempre bom procurar um médico e fazer uma avaliação mais especializada, né? Mas, de maneira geral, esse tipo de dor não é uma dor típica de dor cardíaca, não, dor isquêmica. Próxima pergunta aqui da Eliana de Guará, pedindo para o senhor falar um pouquinho, doutor, sobre a hipertrofia dos ventrílocos e os riscos disso. Os ventrículos, eles podem hipertrofiar por conta de hipertensão, né? O ventrículo que mais costuma hipertrofiar é o ventrículo esquerdo, por conta da sobrecarga gerada pela hipertensão arterial, né? Então, a hipertrofia ventricular, assim como o aumento do volume do ato esquerdo, são alterações que a gente observa nos pacientes hipertensos. Agora, tem pacientes que têm hipertrofia ventricular por conta de outras causas, por exemplo, uma doença valvar, né? Uma doença numa válvula do coração, ela pode hipertrofiar o ventrículo esquerdo também. Outra coisa, o indivíduo pode ter uma hipertrofia sem ter hipertensão, sem ter sobrecarga. É o que a gente chama da miocardiopatia hipertrófica. É um indivíduo que tem uma doença congênita, né, que hipertrofia a parede do coração. Então, tem várias causas de hipertrofia, as mais comuns estão relacionadas à hipertensão arterial e à hipertrofia do ventrículo esquerdo. O Wander do Jardim Independência em Ribeirão, doutor, qual o risco de uma isquemia cardíaca e se medicamento cura esse problema? Então, o risco da isquemia é matar o músculo cardíaco. O infarto do miocárdio quer dizer a morte do músculo cardíaco, né? Miocárdio é o músculo cardíaco, o infarto quer dizer morte, né? Então, uma isquemia prolongada, não tratada, pode resultar num infarto do miocárdio. E lógico, né, se for uma alteração, um infarto importante, o indivíduo pode morrer por conta disso. Ele pode ter uma arritmia, uma fibrilação ventricular e ter uma morte súbita, por exemplo. Boa parte dos pacientes que têm morte por infarto, eles têm como primeiro sintoma, né? Então, uma isquemia prolongada pode dar isso. E claro que tem tratamento, viu? O tratamento é muito eficaz e realmente minimiza esse risco. Doutor, a gente percebe que os jovens também aqui mostram uma certa preocupação com a saúde do coração. Fabrício, por exemplo, 25 anos, é de Ribeirão Preto. Má alimentação, energético, estresse fazem mal, doutor. Esses dias ele disse que fez eletrocardiograma, está tudo certo, mas ele tem ali uma preocupação dentro dele. Tem toda a razão, Fabrício. Fazem mal, não propriamente assim, difícil na idade dele ter uma isquemia, ter um infarto, né? Mas pode ter uma arritmia.
os energéticos, eles estimulam o coração, né? Então, principalmente o energético associado à bebida alcoólica, né? Muitas vezes o jovem ele vai para uma festa e ele quer ficar acordado e aproveitar a festa o máximo possível, ele acaba misturando energético com bebida alcoólica. E isso, para a maioria das pessoas, pode gerar uma palpitação, um mal-estar, um desconforto. Mas para uma minoria, uma pessoa, por exemplo, que tem algum fator predisponente, pode gerar uma arritmia grave, pode até resultar em morte, né? Então, tomar cuidado, porque a gente não sabe muitas vezes, né, se a gente já não tem alguma alteração de nascença, né, uma alteração congênita, que pode, por conta desses estímulos aí, né, do energético e da bebida alcoólica, gerar uma arritmia que é potencialmente fatal, né? Doutor, o Tadalafila, para quem tem algum problema cardíaco, em dose baixa, com recomendação médica, realmente pode trazer um benefício para esse paciente? É a pergunta do Luiz do Castelo Branco, em Ribeirão Preto. Sem dúvida. Tadalafila, ela além do benefício que ela traz em relação ao tratamento da disfunção erétil, né? Dificilmente a gente tem alguma complicação cardiovascular associada à Tadalafila. Uma coisa que a gente sempre recomenda é nunca usar a Tadalafila em paciente que toma nitrato, né? Que toma Isordil, que toma Sustrate, que toma Monocordil, que são vasodilatadores e que a associação com a Tadalafila pode dar uma hipotensão importante. Mas, de maneira geral, é uma medicação extremamente segura, quer dizer, receitada pelo médico após essa avaliação clínica inicial. Pode ser usado sem problema nenhum, não tem nenhum risco para o paciente, não. É um remédio muito seguro e muito eficaz. O Paulo Henrique de Ribeirão Preto dizendo aqui que já fez revascularização de 3 pontes de safena e aí ele pede algumas dicas para ele ter uma vida boa, doutor. Então, ele tem uma segunda chance agora, né? Quer dizer, ele teve uma doença coronariana grave, porque se ele colocou 3 pontes, ele tinha pelo menos 3 artérias do coração com uma obstrução importante. E agora, nessa segunda fase aí da vida dele, no pós-operatório, procurar controlar aí os fatores de risco, né? Esses que a gente falou, quer dizer, não fumar, manter o peso, controlar a glicemia, controlar muito bem o colesterol, fazer atividade física, né? Ter uma alimentação saudável, quer dizer, com isso ele consegue evitar que a doença se manifeste novamente, né? Ele consegue diminuir aí a progressão da doença aterosclerótica. E aí dá realmente para ter uma vida boa e saudável aí, né? Para a gente encerrar, gente, infelizmente muitas perguntas chegando aqui, mas nosso tempo é curto. O doutor também, claro, tem os compromissos a seguir aí durante a tarde. Mas vamos encerrar então com a pergunta do Antônio, doutor. Ele diz que está monitorando a pressão. Em alguns momentos percebe ele sim uma oscilação. Isso é perigoso e o que ele deve fazer diante desse quadro, doutor? A pressão arterial, ela deve ser mantida controlada, né? A gente sabe que no começo, a pessoa que vai desenvolver hipertensão arterial, ela pode ter picos isolados de pressão. Então, um dia a pressão está um pouco alta, outro dia está normal, outro dia está um pouco alta. Então, é importante procurar o médico e um exame que ajuda muito é um exame que chama mapeamento da pressão arterial. É um aparelho que a gente coloca e que mede a pressão por 24 horas. É uma forma da gente ver se já chegou o momento ou não de começar o tratamento da hipertensão arterial. Antes do indivíduo desenvolver hipertensão, ele costuma ter oscilações pressóricas. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico correto para não deixar de tratar quem precisa e também para não tratar uma pessoa que não tem necessidade, que também não vai ser legal, né? Dar remédio para pressão, para controlar a pressão, para quem não é hipertenso, também é ruim para a pessoa, piora a qualidade de vida, né? É isso aí, gente. O importante é sempre procurar o seu médico aí de confiança, seu médico cardiologista, né? Seja num convênio, seja na rede pública de saúde, mas para fazer os exames do coração, identificar qualquer doença e mais do que isso, tratar e a gente levar um estilo de vida mais saudável. Doutor Vanberto Foschini, médico cardiologista aqui em Ribeirão. Agradeço muito, viu, doutor? A presença do senhor aqui. Até a próxima. Muito obrigado, é um prazer, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor.